Vasco da Gama me faz mal. Assim, eu tô de cara ainda com o que aconteceu ontem. Eu não estava puro. Assim, eu esperava que o jogo fosse um jogo até que relativamente bom. E eu acabei minha noite quase passando mal. Vasco da Gama, assim, é o que acontece. Léo Jardim, obrigado por existir. Enfim, vamos ir de pouco em pouco aqui, né? Vasco da Gama veio a campo com esse time aqui. O melhor time que tem à disposição, o time que o Diniz encaixou, o time que é os nossos melhores em campo, ainda com algumas ausências por lesão, mas é o time que está, vamos dizer que é o time que está funcionando. Bom, assim, fora toda a loucura que foi o final do jogo, todos os acontecimentos que tiveram no decorrer, indo por partes, foi um jogo, assim, um jogo ruim, um jogo ruim. Até porque depois do 3-0 no fim de semana, assim, depois daquele jogo que foi praticamente impecável em diversos aspectos, o era normal, e ainda mais porque os caras jogaram quase 90 minutos inteiro. O time jogou quase 90 minutos inteiro no sábado contra o Fortaleza. Aí hoje, numa terça-feira, poucos dias depois, já estão jogando de novo, um calendário totalmente apertado. O time sentiu muito fisicamente. Um time que já era esperado que o time ia ter um possível rendimento abaixo, mas bom, cara, que sufoco. Eu tô gravando isso aqui no dia seguinte e ainda não me caiu a ficha das loucuras de ontem. Foi muita coisa em pouco tempo. Mas enfim, o primeiro tempo, eu vou dizer que foi um primeiro tempo decente, um primeiro tempo até que bonzinho. O time conseguiu finalizar no gol, perdia muita chance, conseguiu conseguiu aplicar um pouquinho o jogo contra o Operário. O Operário que era um time que vinha até que bem querendo o jogo, mas relativamente fechado. O pessoal da narração tinha falado, tinha comentado, vinha com duas linhas, quatro na zaga, quatro no meio campo, fechando muito bem para evitar a troca de passe do time do Vasco, para conseguir segurar um pouco mais o resultado. Estava jogando com base à nossa impaciência. Quanto mais o tempo passava, mais eles se sentiam seguros para tentar fazer alguma coisa num contra-ataque e o Vasco ficava mais impaciente querendo um gol. Mas o que pega um pouco foi o primeiro tempo, que já foi de assim um lá e cá, o Vasco tendo algumas chances, uma chance que o Ryan quase faz um gol de um gol meio que um cruzamento do Paulo Henrique, com o Ryan chegando de carrinho tentando fazer o gol, só que ele chegou um pouco atrasado. E principalmente e principalmente o Nuno tentando algumas jogadas também. Só que, bom, o primeiro tempo ficou também marcado por, assim, essas chances do Vasco foram boas, mas o primeiro tempo foi marcado por duas chances do Operário que quase foram gols se a gente não tivesse Léo Jardim, que pelo amor de Deus, que goleiro. Salvou uma tabela monstruosa, que eu não vou lembrar quem chutou essa bola agora. Eu acho que foi o camisa 8. 8 não, foi o Fran Sérgio, camisa 20 do Operário. Que chutou, o Léo Jardim faz uma defesa com o pé, muito absurda. Teve outra que foi no escanteio, que o Léo Jardim tira uma bola, assim, meu Deus do céu, é monstruosa a defesa. O Operário teve chances mais claras de gol nesse primeiro tempo, mas num vacilo do Alan Godoy, o zagueiro do Operário, no vacilo dele, Ryan rouba a bola, corre, chuta bem forte, o goleiro dá uma facilitada ali, o goleiro dá uma frangadinha, assim, não tem muito o que fazer, mas gol. Ryan tem evoluído muito com o Diniz, assim, o Diniz tem transformado o Ryan num jogador que ele tinha medo. Um jogador que o Ryan tinha medo de virar. Nos últimos jogos, o Ryan conseguiu quebrar o recorde dele de dribles em um jogo,
2 vezes. Nos últimos 2 jogos ele quebrou os próprios recordes. O recorde dele é 3 dribles certos. Nos últimos jogos acho que foi 6 e 7 dribles certos, se eu não me engano. Uma partida muito boa do Ryan, sendo o nosso escape, invertendo de ponta com o Nuno. O Nuno começou pela esquerda, o Ryan começou pela direita, só que com o decorrer do jogo eles foram invertendo para confundir a marcação. E o Ryan foi bem. Uma boa partida do Ryan. O Nuno um pouco abaixo, mas eu conto que foi abaixo por conta do físico. O Nuno jogou muito no fim de semana contra o Fortaleza. Então, e ele vem de temporada europeia, eu já comentei disso. Ele já estava jogando antes. Então, fica uma colher de chá ao Nuno que estava um pouco abaixo hoje. Mas de resto, um primeiro tempo que assim, muitas chances do Operário. Quem converteu foi o Vasco, 2-1 no agregado. Meu Deus do céu, e eu estava no sufoco. Eu estava passando mal já. Eu estava torcendo para ter o segundo gol, matar logo. E o Vasco, no segundo tempo, voltou muito desligado, deixou o Operário jogar. O estilo de jogo do Diniz não permite o elenco do Vasco ficar recuado. O Diniz faltava implorar para os jogadores saírem da área de defesa e irem atacar, tirar a pressão. Foi o segundo tempo basicamente nisso. O Operário com a bola e o Vasco tentando sair. O time não pode fazer isso. Em casa, não pode recuar para o Operário. Assim, é impossível, não pode fazer isso. É assim, é vexame você recuar para o Operário em casa. Aí vamos pro. Aí vem pro ponto polêmico do segundo tempo. Lloyd. Lloyd Augusto. O que dizer, né? No meio do segundo tempo, o Diniz resolve fazer as alterações, coloca. Ele resolve tirar o Coutinho e o Nuno. Coutinho que fez uma partida. No início tentou alguma coisa, mas depois fez uma partida um pouco abaixo, Coutinho. E, bom, entrou. No lugar do Coutinho entrou o Matheus Carvalho, o Cocão, e no lugar do Nuno entrou o Lloyd. Assim, o Lloyd, quando ele foi sondado pelo Vasco, a gente sabia que ele ia ser um jogador um pouco maluco das ideias. Assim, o Lloyd, cara, ele é psicopata, cara. Ele é psicótico. Esse cara é louco. Porque assim, provavelmente quem está assistindo aqui viu o lance que o Diniz estava gritando com ele, gritando para ir lá, para ele passar a informação do que o Lloyd devia fazer. O Lloyd simplesmente assim, não vou ouvir não, deixa ele lá falando. Saiu, deu um chute que o goleiro defendeu, botou a mãozinha na orelha e ficou zoando o Diniz. Diniz disse que não viu, né? Disse que não viu essa coisa do Lloyd. Mas assim, tem que tomar um chamadinho no vestiário, tem que parar de fazer graça. Tá entrando e sendo displicente. O Lloyd tem que ter confiança o suficiente para driblar, confiança o suficiente para ir para cima, confiança o suficiente para arrumar um gol, mas nunca confiança o suficiente para achar que é o Pelé no auge, que ele é o rei de Angola. Porque meu amigo do céu, tem como ser sério quando entrar num jogo? As melhores partidas que tu fez foi aquela entrada no segundo tempo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Palmeiras até lesionar. Que jogou sério, tava jogando sério, tava sendo um jogador agudo, um jogador que tava dando perigo para o time adversário. Assim, se o Lloyd ele for um pouquinho mais profissional, ele tende a ser um bom jogador no elenco, um bom jogador para ter no elenco. Mas ele tem que parar de ser displicente. Tem que tomar um chamado, tem que tomar um chamadinho no vestiário. Afastar, conversar, porque eu não sei. Entrar displicente desse jeito, tu não pode. Ficar chamando a atenção do. Ficar puxando aqui, botando mãozinha no ouvido pro teu treinador, não. Beleza, tem personalidade? Tem, mas não é hora disso, não. É Copa, é jogo sério. Ficou na preguiça, ficava com perda de posse, perda de posse, perda de posse. Uma hora nessas perdas de posse ia dar ruim. E deu ruim. O Operário recupera uma bola no último lance do jogo, cruza uma área e o Piton falhando defensivamente. O Piton defensivo, eu já falei, tem que melhorar. Tem que melhorar defensivamente. O Piton ele precisa entender que ele não pode ficar grudado no chão e perder no alto para um jogador mais baixo que ele. Tomamos o gol do jogador do Operário no último lance, levou para os pênaltis.
O segundo tempo, como um todo, do Vasco, foi um segundo tempo horrendo. Horroroso. O Vasco não conseguia trocar passe direito. Chegava uma vez ou outra e muito raramente no lance, no chegava muito raramente na área de ataque na área de defesa do Operário por conta da limitação do próprio time do Operário. Porque de resto, o Vasco não fazia nada no segundo tempo. Chegava lá num raro contra-ataque e quando chegava, desperdiçava e desperdiçava chances. Quem criou a maior parte das chances vai ser incrível o que eu vou falar. Mas quem criou a maior parte das chances pro Vasco quando entrou foi o Lloyd, que entrou displicente. Mas ele criou a jogada. O Lloyd tem como criar a jogada. Botou, criou acho que 3 lances. Se 4 se contar o chute que foi pro travessão. O chute que ele chutou lá e ficou debochando. O Lloyd, o pior é que o Lloyd, ele entrou displicente, mas ao mesmo tempo ele entrou legal. Ele fez ele fez o que foi tecnicamente pedido pra ele, que era dar um pouco de intensidade pro time. Criou jogadas, mas enfim, foi perdeu. Quem não faz leva, tomando o gol do Operário. Aí, enfim, nos pênaltis a gente tem o Verratti cobrando. O Verratti cobrou o pênalti muito bem, conseguiu abrir. Primeiro eu estranhei ele ser o primeiro a cobrar, porque no ano passado ele era o último. Mas enfim, provavelmente foi alguma coisa dele ser o capitão e tal, querer dar o exemplo, ser o primeiro. O pessoal na transmissão falou que o Diniz estava priorizando os mais experientes, tanto que foi primeiro o Verratti, depois o Tietê. Mas enfim, eu não vou detalhar a cobrança, eu vou falar só sobre os principais pontos na cobrança de pênalti, que foi o Léo Jardim pegando o pênalti do Neto Paraíba, deixando o Vasco na frente do placar naquela hora. Léo Jardim, né? O que falar? Que goleiraço, gente. Porra. Quem critica? Como que critica? Assim, ele tem a fraqueza dele jogando com o pé? Tem. Mas de resto vai criticar o quê? O Léo Jardim, em Copa, é milagroso. É milagre. O que ele fez esse jogo de defesa maluca, de pênalti defendido, eu Ancelotti, seleção, bota o homem. Ele pegava os pênaltis da Croácia em 2 tempos. Ele pegava, não tem mistério. Se fosse Léo Jardim no lugar do Alisson, ele pegava os pênaltis. Tá? Ele pegava. Pelo menos um. Ele pegava ali. Fazia mais que o Alisson. Não pegou nenhum pro lado errado. Mas enfim. Tirando um pouco do clubismo aqui. Vamos pra próxima. João Vitor, né? O João Vitor, ele, num todo, fez uma partida. Assim, no início fez uma partida boa, mas depois ele se cagou. Se cagou completo. Se cagou o João Vitor. Dos 2 zagueiros do Vasco, o Luiz Gustavo, que é mais novo, tem 19 anos o Luiz Gustavo, 19, era o único que estava tendo paciência para aplicar o estilo de jogo do Diniz, que era passe curto. O João Vitor recebia uma bola, com medo, ele dava bico para frente. O Luiz Gustavo não, mais novo, ia lá, achava um passe e achou bons passes. O Luiz Gustavo tá ganhando cada dia mais essa vaga de titular. Ele já ganhou a vaga no momento que o Freitas lesionou. O Freitas vinha bem, só que o Luiz Gustavo entrou, pegou a vaga e não tem. O Luiz Gustavo tá com números muito bons. 19 anos, uma margem de evolução absurda. Eu reclamei que ele estava dando uns passes errados, ele começou a dar uns passes muito bons, uns passes que quebra a linha. Para um zagueiro isso é bom demais. Ainda mais pro estilo de jogo do Diniz, que é com toquezinho. Muito boa a partida do Luiz Gustavo, uma partida absurda. Uma partida absurda. Líder em corte, não sofreu drible, muito bom, absoluto, nessa zaga. João Vitor foi o completo oposto. Ele até ganhava uma disputa aérea, ganhava umas coisas ali, mas quando recebia a bola, ele não tocava. Ele dava bico pra frente, tremia de medo. Não pode acontecer disso. Tu joguinho ficar rifando a bola também. Tira a bola quando for situação de pressão. Mas se tu não estiver sendo pressionado, não dá bico pra frente. Aí foi cobrar o pênalti, cobrou com nenhuma convicção. Uma cobrança horrível. Entregou totalmente onde ia chutar. Horroroso. Foi ruim. Uma partida ruim do João Vitor. Não vou dizer que foi horrível, porque ele ainda teve momentos no jogo. Principalmente no primeiro tempo. Mas, de resto, horrível a partida do João Vitor.
Bom, aí logo depois o Paulo Henrique, que assim, o Paulo Henrique fez uma partida boa. Eu não tenho que criticar o Paulo Henrique, nos últimos jogos tem sido sim um bom lateral, fazendo uma partida defensivamente boa, ofensivamente ele gerou um quase gol hoje, com uma boa defesa do goleiro do Operário, fez uma partida boa, um chute com a perna esquerda colocado, e ele é destro, bateu com a perna esquerda, enfim, uma defesa do Operário, assim, ali poderia ser um gol. Aí ele vai, cobra, o goleiro do Operário pega e se... Era as alternadas já. Já eram... Todo mundo do Vasco converteu, quer dizer, o João Vitor foi o único do Vasco que não converteu, o Léo Jardim tinha pego um pênalti e a gente tinha ido para as alternadas. Nas alternadas, o Paulo Henrique me perde o pênalti. Assim, quando ele perdeu o pênalti, eu já tava. Eu tava muito. Eu já tava quase morrendo. Eu pensei que a gente ia ser eliminado. Bem ali. Pensei que a gente ia cair. Pro Operário em casa. Só que, graças a Deus, existe São Léo Jardim. Ele, cara, aquele Thales. Aquele Thales Oleski. Otreski, sei lá o nome do. Com todo respeito ao maluco. Mas aquele Thales, ele tinha feito uma partida até que uma partida boa até. E eu tava pensando já, a gente vai tomar gol do Thales Oleski e vai ser eliminado em casa. São Léo Jardim me pega o pênalti. Cara, que maluco. Nossa. Meu Deus do céu, eu não tô puro. Dia seguinte e eu tô passando mal lembrando de ontem. Léo Jardim. Monstro. O que falar desse goleiro? Absurdo. Absurdo. Com todas as letras. Absurdo. Logo depois, eu não lembro quem cobra depois do... Ah, não. Claro que eu lembro. Lloyd. Cobrou. Quis o destino. Que o, que o jogador mais criticado, que tava fazendo gracinha, gracinha, gracinha a cada segundo no jogo, que ia de craque a bagre em 2 segundos de jogo, fosse o último batedor. E eu pensei que ele ia perder. Eu juro que eu já estava na cabeça. O Lloyd vai perder esse pênalti. Ele vai perder. Não é possível. Eu tenho certeza que ele vai perder. Eu já tava nessa. Eu já tinha aceitado que o Lloyd ia perder o pênalti. Ele faz, cobrou bem até, cobrou no cantinho, bateu bem o Lloyd. Mas assim, eu já tava morrendo, meu coração a mil, a milhão. E o mesmo cara que entregou a bola pro Ryan fazer o gol, Alan Godoy. Muito obrigado, Alan Godoy. Léo Jardim, de novo. Assim, o que falar desse time do Operário? É um time que, assim, já é o atual campeão paranaense. Assim, mérito grande pro Operário. Que, assim, atual campeão paranaense, pô, os caras enfrentaram o Atlético Paranaense, Curitiba, deixa eu ver outro time, pô, Maringá, os caras pegaram times bons times da hora lá no Campeonato Paranaense, foram campeões. Pô, isso é muito legal. E se eu não me engano, eles foram campeões em cima do Atlético Paranaense, ganhando na Arena da Baixada. Se eu não me engano, foi isso. Posso estar falando uma coisa muito errada aqui, mas acho que eles ganharam na Arena da Baixada. Mas enfim, pô, é um bom time, um time experiente, um time que não sentiu a pressão mesmo jogando fora de casa. O cara deu uma cavadinha, pô. O 90 dos caras deu uma cavadinha. O cara deu uma cavadinha numa frente de 17 mil pessoas em São Januário, pô. Assim, um time experiente, um time que deu trabalho. O time do Operário já não ia ser essa moleza toda, que estavam pintando que ia ser. Mas, enfim. Um time muito bom. O time do Operário era um time bom, um time difícil de enfrentar. Não era dos melhores times para se pegar nessa fase. Mas enfim, passamos, é o que importa. Graças a Deus, é o que importa. Mas enfim, destaque da partida: Léo Jardim. Não tem como ser outro. Não tem como. Léo Jardim, absoluto, monstro. Ofereçam o clube a esse homem. Por favor. Por favor, ofereçam o clube a ele. Léo Jardim. Meu Deus do céu, cara. Eu tô passando mal. Mas enfim. Bom, acho que esse foi o vídeo. De destaque individual, fica o Léo Jardim, fica o Luiz Gustavo. Ah, uma menção honrosa, Adson.
Muito bem, viu? Muito bem o Adson. Entrou legal. Entrou jogando bem, ganhando, tendo confiança na hora de driblar. Tô confiante pro Adson. Tô um pouco confiante pra volta dele. Bom, agora vem o Fluminense no fim de semana, sem o Felipe Coutinho, foi expulso contra o Fortaleza. E assim, reencontro do Diniz com o ex-time. Eu espero que o Vasco faça um jogo minimamente bom. Minimamente não, né? Tem que ser bom para ganhar tem que estar bem para ganhar do Fluminense. É clássico. Tem que mudar a postura que foi hoje, porque a postura desse jogo foi ridícula. Uma postura horrível, recuar em casa pro Operário. Tem que mudar isso pro próximo jogo. Tem que fazer um bom jogo contra o Fluminense. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Falou.